Glória a Deus, aleluia, Deus Santo e poder e glória. Saúde a amada igreja com a paz, Senhor Jesus, amém. Deus Santo e poder e glória. 1 João 5. 1 João 5, verso 16. Hoje o tema é o Efa de Deus e a balança de Deus. Se alguém vir pecar seu irmão pecar, que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, que eu venha diminuir, que eu venha crescer, que eu venha abençoar esse dia de hoje. Cubra-nos com tuas peles, para tuas asas estarei seguro. Que eu possa abençoar essa palavra, meu Pai querido, Deus Santo e poder e glória, que é sobre o Efa, a medida e a balança justa de Deus. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, essa palavra em 1 João, capítulo 5, verso 14, 15 e 16, vai nos dizer que há pecado para a morte. Há pecados uns são para a morte e outros Deus não imputa para a morte. Os pecados que você comete, que não são para a morte, a igreja continuará em oração, intercessão por você, até que você venha se aperfeiçoando. É impossível que você venha ser perfeito perante os homens, mas perfeito perante Deus. Ele disse: sede perfeitos, sede irrepreensíveis. O perfeito perante Deus é perfeito no agir, perfeito no falar, perfeito perante o novo nascimento em Deus. Ou você é, ou você não é. Então, nós, seres humanos, cometeremos pecados que não são para condenação, mas são pecados que fazem parte do seu corpo corruptível, onde herdaremos um corpo incorruptível de glória. Por isso existe a graça, porque é impossível que sejamos salvos sem a graça, para que ninguém se glorie. Deus Santo e poder e glória, Deus tremendo, ele plassurian de calabai, homem de graça lá plassai de calabassurian de labas. A medida de Deus
É tudo que o homem plantar, ele colherá. Se você plantar, não tem como você plantar batata e colher maçã. Com Deus é assim. Há um Deus que está sobre o domínio da terra. E há um Deus que está sobre todo o domínio. E ele julga com retidão o que é certo. Por mais que o apóstolo João está dizendo que o mundo está no maligno, mas o mundo não é dominado pelo maligno. A UEFA de Deus, a medida que Deus ele julga cada um conforme as suas obras. Por mais que os homens venham tentar te fazer injustiça, se você estiver em Deus, Deus entra com a justiça, com o livramento. Os que queriam preparar uma cova para Daniel, foram eles próprios que caíram naquela cova. Amã queria preparar uma cova, uma forca para Mardoqueu. Foi o próprio Amã que caiu na própria forca que preparava. Por quê? Porque o juízo e a justiça de Deus. Daniel, ele foi concedido a ele o livramento, porque ele estava na verdade. Daniel não tinha pecados para condenação. Quais são os pecados para condenação? Os pecados para condenação são feitiçarias. Os pecados para condenação são prostituições. Quando você se une a uma pessoa, você é um corpo só com aquela pessoa. A prostituição, contato físico, são pecados para condenação. A mentira são pecados para condenação. Todo pecado que não é da sua natureza, mas que é da sua má índole, do seu mau caráter. Todo pecado que não é da fraqueza do homem, ele é pecado para condenação. Jesus, ele é bem claro que todo aquele que praticar iniquidade não será salvo. Ele diz abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, todos que praticai-vos a iniquidade. Se você quer ser salvo pela graça, você precisa entender que a graça alcançará a tua fraqueza. A graça, ela não permite que você não venha alterar o teu caráter para melhor. A graça te exigirá que você mude, aleluia, que venha ter uma mudança do mal para o bem. E essa mudança é somente que nós venhamos ser aperfeiçoados na palavra de Deus para alcançarmos graça. Caso contrário, se nós não se submetemos, não se arrependemos das nossas más escolhas, más atitudes, nós não seremos salvos. Jesus te chama para não viver mais sob domínio dos pecados, aleluia, glória a Deus, da má índole, da servergonhice, do mau caratismo. Jesus te chama para viver segundo a graça, aleluia, glória a Deus, porque o homem é fraco, aleluia, a fraqueza do homem Deus conhece. Jesus disse: eu conheço a fraqueza do homem, eu sei o mal que está no homem, Deus santo e poder e glória. Porém ele te chama para ser aperfeiçoado na graça, ele te chama para ser lavado pelo sangue do Cordeiro e alcançar as benignidades de Deus e alcançar as beneficências de Deus. Em Deuteronômio capítulo 20 vai dizer que ali as pessoas que obedecem, ouvem os estatutos do Senhor, elas serão benditas, elas serão abençoadas, elas serão prósperas. Deus santo e poder e glória, será bendita no campo, será bendita na cidade, e Deus soprará o seu nome em todas as nações. Deus santo e
que maravilha. Essas são as pessoas que obedecem. Por isso não dá para você fazer de vítima, não dá para você fazer de coitadinho, coitadinha. Você, aleluia, só precisa fazer uma aliança de obediência com aquele que te ama verdadeiramente, o Deus Todo-Poderoso. Eu não nasci no berço de ouro, eu não nasci, aleluia, com uma família com nome requisitado, mas eu nasci com a fé. Desde o ventre o Senhor me escolheu. João Batista, ele estava no ventre, e quando, aleluia, Maria chegou lá para saudar Isabel, ela cumprimenta Isabel, e quando ela cumprimenta Isabel, João Batista recebe o Espírito Santo dentro do ventre. Ele Maria vai orar por Isabel. Quando Maria ora, Deus Santo e Poder e Glória, o Espírito Santo visita, aleluia, João Batista dentro do ventre, e aquela criança desde o ventre era cheio do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra de Deus, para exercer o juízo e justiça de Deus, porque a palavra, ela vem até nós para que nós venhamos se arrepender e alcançar o livramento de Deus. Quem crê da glória a Deus? Aleluia, Santo Deus poderoso, digno tu és toda honra e todo louvor. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Aleluia, Deus é fiel, Deus é tremendo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então, meus amados, em Daniel vai dizer que Belsazar, após o reinado de Nabucodonosor, ele toma o reinado. Quando ele toma o reinado, ele chegou a incitar a ira de Deus, e aquilo estava sendo notado perante o céu. O quanto ele incitava a ira de Deus estava sendo notado. E Deus estava buscando ocasião para exercer o juízo contra Belsazar. Uma certa ocasião ele fez um banquete e resolveu trazer os utensílios de Deus e profanar os utensílios de Deus, tomando vinho nos utensílios, nas taças consagradas, naquilo que estava separado. Ele tomou os utensílios, ele não tinha parte nenhuma com Deus Todo-Poderoso. Ele e todos os demônios dessa pessoa saem em nome de Jesus. Vai saindo agora todo o empecilho, toda a barreira, toda a blasfêmia, toda a idolatria que tenta lutar contra esse meu irmão, contra essa minha irmã na sua casa aí agora. Enfermidades, sai em nome de Jesus. Eu profetizo o livramento, a libertação. Senhor, visita a paz de Deus. Visita a paz de Deus e chega com uma mão na parede, com fogo. Assim, pesado na balança e achado de volta. Ou seja, Deus pesa na balança. Deus tem uma medida conforme as suas obras, conforme as suas maldades, a medida das suas maldades, você será castigado à medida do castigo de Deus. Porque não tem como fugir do castigo de Deus quando nós fazemos mal ao próximo. Você
maus pecados, mas Davi não foi poupado do castigo de Deus, porque ele castiga todos que amam. Deus castiga e exorta, aleluia, todos que têm, aleluia, Deus santo e poderoso, todos que ele ama, Deus santo e poderoso, e também castiga os ímpios, para que venham se arrepender e converter e serem salvos. Deus santo e maravilha. Porém, se você faz mal ao próximo, você inflige o principal mandamento, aleluia, e o castigo do Senhor ele será também na medida como você vai infligir os mandamentos. Por isso pense duas vezes antes de fazer mal ao próximo, porque aleluia, Deus, aleluia, ele é vingador. Deus, aleluia, é terrível. A Bíblia diz em Hebreus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, aleluia. Os seus olhos são como chama de fogo, aleluia. Ele disse, Davi disse: para onde esconderei do Senhor? Se eu colocar minha cama no abismo, ali o Senhor estará, o Espírito do Senhor estará. Não tem como esconder dos olhos do Senhor. É Ele que revela, o revelador dos mistérios. Não há nada oculto que não venha a ser revelado pelo Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Por isso, meu irmão, arrependa da feitiçaria, arrependa do adultério, arrependa de cobiçar o que não é seu, arrependa dos pecados, porque Jesus irá te julgar. Há pessoas que estão sendo castigadas porque não conseguem perdoar. Há pessoas que estão sendo castigadas porque não conseguem deixar de fazer mal ao próximo. Isso está travando a tua vida, está deixando você maldito. Deus tem prosperidade para a tua vida se você obedecer. Aleluia. O reinado foi tirado de Belsazar. Logo a profecia se cumpriu, porque ele foi tocar no que é santo, no que é sagrado. Ele foi tocar naquilo que é de Deus. Ele disse: aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos do Senhor. Então Deus pesa cada um na balança. A balança de Deus. Aleluia. Ele está medindo as suas ações. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso me sobreveio? Por que tanta luta, eu não tenho paz, eu não tenho alegria? Por que eu não tenho prazer de estar na minha própria casa? Aquele que quer se queixar, queixe dos seus próprios pecados. Só você pode mudar a tua situação. Só você pode mudar, aleluia, e fazer sobre a sua vida um reverse. Essa situação não está dando mais. Está complicado e você precisa obedecer a Deus e Ele mudará a situação em seu favor. Quando nós obedecemos a Deus, Ele faz com que nós venhamos ter paz até com os nossos inimigos. A guerra não prevalecia contra Davi. A guerra não prevalecia contra Salomão. As aflições não prevaleciam contra os apóstolos. Paulo disse: eu tive muitas aflições, o Senhor, e perseguições, mas o Senhor de todas me livrou, assistiu-me, fortaleceu-me e fechou a boca do leão.
Como Daniel disse, o Senhor enviou um anjo e fechou a boca do leão para que não me causasse dano. A medida, Zacarias vai dizer, a visão do profeta Zacarias, a qual ele viu uma mulher, e o anjo que falava comigo disse, Zacarias viu um efa, Zacarias viu um efa na mão do anjo, levando para a mulher. Deus Santo e maravilha. Cuidado, não toqueis os meus ungidos, nem maltratais os meus profetas. Às vezes você acha que nada está acontecendo, mas Deus está medindo suas ações. Por que esse prejuízo? Por que esse problema? Por que essa derrota? Porque é Deus medindo as suas ações. Quando Davi disse para o Senhor, estou morando em palácio, em casa de cedro, e a tenda e a arca do Senhor numa simples tenda. Davi então chama o profeta Natã e relata para ele que subiu ao seu coração construir um templo de cedro para o Senhor, uma casa de cedro, para que habitasse a arca da aliança. E Deus responde da seguinte forma a Davi: porventura, eu sou Deus que possa habitar em casa de cedro? Porventura, eu já perguntei a algum líder, desde o tempo de Moisés até o seu tempo, Davi, eu tenho habitado em tendas e tabernáculos. E porventura eu perguntei a algum líder, por que não me construiu um templo, uma casa de cedro? Deus não gostou daquilo. Porque eles se reuniam como igreja em tendas e tabernáculos. E era um templo móvel, não era um templo fixo. Como Jesus disse, esse templo eu posso destruir em 3 dias e construir em 3 dias. Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo que o que agrada a ele não é a obra fixada, templo móvel, mas é a obra que se movimenta. É a obra que alcança. Quando Davi estava, após o pecado de Davi, Deus castiga ali o povo, porque o povo estava fugindo do conserto de Deus. E o anjo veio. Davi viu aquele anjo com a espada desembainhada entre o céu e a terra. E Davi temeu. Foram feridos. O anjo desceu com a espada e foram feridos de pestes 70.000 israelitas. Após aquela desgraça, Davi, então, ele vai passando em pranto com o povo, com o exército que restava. E Davi viu um terreno e adquiriu aquele terreno somente para fazer um altar para o Senhor. Uma eira. Ele adquiriu aquela eira, terra batida, terreno batido, para fazer um altar para o Senhor naquele momento.
Era assim que eles viviam, de tabernáculo, tabernáculo, tendas e tendas, e iam cultuando, adorando a Deus, ganhando almas para o Senhor. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado, e a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porém, Paulo disse, é necessário, vai dizer o apóstolo Paulo, que nós devemos reunir-se como igreja. O templo era a reunião dos irmãos. Por isso ele disse, não habito em templo construído em mãos de homens. Igreja é lugar separado. É lugar que nós separamos, sagrados, para cultuar a Deus, mas ele disse, não sabeis vós, que vós é o templo do Espírito Santo, e que Deus habita em vós, e todo aquele que destruir o templo de Deus, o Pai o destruirá. Todo aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Não é o Pai, porque os que tentam destruir também são ímpios. E quando um demônio sai da pessoa, ele anda por lugares áridos. E vendo que a casa está sem Deus, ele traz mais 7 demônios com ele. E o estado da pessoa fica pior que o primeiro. Temos que reunir como igreja? Temos que ter lugares separados para cultuar o Senhor? Temos. Mas não podemos ficar parados. O povo se acomodou com o tempo. O povo começou a afundar na idolatria. E a medida de Deus, como eles iam, a medida de Deus ia aumentando, o castigo de Deus aumentando para eles. Eles ficavam acomodados, não queriam mais viajar, fazer a obra, não queriam mais exaltar o nome do Senhor, por causa que estavam acomodados. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Segue-me. Disse ele para Mateus, segue-me. Mateus teve que largar de ser publicano e seguir o Senhor. Disse ele para Pedro, Pedro, segue-me. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Por isso, ele estabeleceu vocês como bispos para apacentardes a igreja de Deus. Outros como profetas, doutores, apóstolos. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Então a obra ela tem que se movimentar. Nós temos que alcançar almas. A palavra de Deus não está presa. A obra não é as almas virem até nós. A obra é a palavra de Deus chegar até as almas. A palavra de Deus é fogo e martelo que se não se apanha. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pedro disse, desejai efetuosamente o leite racional, não o leite falsificado, para que vades crescendo. Você tem que desejar o verdadeiro alimento, a palavra que liberta, a palavra que cura. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enxertai-vos da palavra para a vossa salvação. Procure apresentar-te perante a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Chegamos, pois, com confiança no trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e graça, para sermos ajudados no tempo oportuno. O efa de Deus, a medida, a balança. Seja certo, onde não fazendo mal para as pessoas e colocando o temor de Deus.
em primeiro lugar na tua vida. E Deus prosperará os teus caminhos. E a obediência, ela é a tua garantia de sucesso. Obediência na fé é a tua garantia de sucesso. E todos aqueles que tocam em crente obediente verão com Deus. Porque ele disse assim: abaterei todos aqueles que se irritarem contra ti, torna-se uma nada. Como quem não é nada. Abaterei todos os seus inimigos, serão exterminados. Davi disse em 2 Samuel 22:38, eu persegui os meus inimigos, cheio do Espírito Santo, ele disse, até que viessem ser derrotados. E não voltei, não tornei atrás contra eles, até que os fosse consumidos. Era Deus falando na boca de Davi que ele consumirá os seus inimigos. Porque era Deus que dava força a Davi. Então a palavra de hoje é sobre isso. Há pecados que são para condenação, que é aqueles que você não se arrepende, e há pecados que não é para a morte, que é aqueles que você já não vive mais pecando, já não vive mais sob o domínio, que é coisa da fraqueza da carne, mas não domina mais, não tem poder sobre dominar a tua vida. Porém tem a gravidade de Deus. Todo pecado será perdoado aos homens, menos a blasfêmia contra a instituição. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais sob o jugo da servidão. Gálatas 5:5, não usei da liberdade para meter-se novamente no jugo da servidão. Não usei da liberdade para meter-se novamente no jugo da servidão. Você está na servidão do pecado. Então você está sob os pecados da condenação. Você está sob a servidão, aleluia, de Cristo, sob o novo nascimento. Então você não está sobre os pecados da condenação. Você está sobre a fraqueza da carne. Porém, à medida o efa que você for aprofundando, será a medida de Deus para o castigo dos pecados. Antigamente, adultério era apedrejamento. Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério na graça, ela estava a ponto de morrer por causa do seu pecado. O pecado é o salário da morte. Porém, Jesus disse, eu não te condeno, porém não peques, não torne a fazer novamente o que você fez, para que não te suceda algo pior. Adultério traz morte, traz laço. A Bíblia diz que um homem, se ele pegar a sua mulher em adultério, em Provérbios, ele não aceitará presentes do amante, por causa do ciúme. Aqueles que entram para sua casa, para a mulher adúltera, estão entrando para a sepultura. Porque o marido no ciúme não aceitará presentes. Deus Santo e Poder e Glória. Então tem a gravidade de pecado. Ezequiel 14, para encerrarmos. Se uma terra pecar contra mim, aumentando a sua gravidade, eu tornarei estável o sustento de pão. E destruirei aquela terra por causa do aumento da iniquidade e da gravidade. Ainda que tiver nessa terra Noé, Daniel e Jó, somente eles se salvarão, porque são retos, são justos. Então, meus irmãos, é tempo de
de você se converter. É tempo de você entender o que é pecado, o que é castigo de Deus, gravidade, efa, balança. É tempo de você não viver mais sob o domínio da servidão do pecado. Gálatas 5:5. E você prosperará. E Deus será em todos os seus caminhos. E as suas águas e o seu pão serão certos. Seus pães serão certos. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.